E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de matrizes, um assunto bem importante que tem grande incidência em vestibulares e também no Enem. Espero que você goste e se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vou fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso aí a conteúdos de matemática. No mais, um grande abraço a todos e bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre determinados aspectos das matrizes. A gente vai falar sobre multiplicação de matrizes, sobre determinante de matriz de ordem 2, determinante de matriz de ordem 3 e vamos falar também sobre matriz inversa. Vamos lá? Então, começando. Como é que a gente faz para multiplicar duas matrizes? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma matriz A, que tem m linhas e n colunas. Eu vou multiplicar essa matriz por uma matriz B, que tem P linhas e Q colunas. Primeiramente, qual é a condição que a gente tem que ter para a gente conseguir fazer esse produto? A condição é que o número de colunas da primeira matriz, que é o N, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que é o P. Então a condição é que o N seja igual a P. Quando a gente multiplicar essas duas matrizes, a gente vai cair numa nova matriz. A gente vai ter como resultado uma nova matriz. E essa nova matriz ela vai ter o seguinte tipo. O tipo dessa matriz é dado pelo número de linhas da primeira, pelo número de colunas da segunda. Ok? Então, para a gente conseguir multiplicar as matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E ao multiplicar essas duas matrizes, a gente vai obter uma nova matriz que tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Agora, como multiplicar essas duas matrizes? Para a gente multiplicar essas duas matrizes, basta multiplicar ordenadamente as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. É assim que a gente faz o produto entre matrizes. Então vamos fazer um exemplo. Então, dadas essas duas matrizes aqui, ó, a matriz A, que ela tem 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B, que tem 2 linhas e 3 colunas. Primeira coisa, é possível a gente multiplicar essas duas matrizes? Sim, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, esse produto A vezes B, ele existe. Agora, como é que a gente vai fazer? Bom, vamos lá. Menos 6, 3, 8, 1, 4, 0, multiplicado pela matriz 4, menos 1, 7, menos 4, 3 e 2. A ideia para a gente multiplicar as matrizes é fazer o que mesmo? É multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda ordenadamente. Então seria assim, ó. Vamos multiplicar primeiro, ó, essa primeira linha aqui por essa primeira coluna. Então a gente vai pegar menos 6 vezes 4, menos 24. 1 vezes menos 1, menos 1. Vamos multiplicar essa linha pela próxima coluna. Então vamos multiplicar o menos 6 vezes 7, menos 42. 1 vezes menos 4, menos 4. Ok? Vamos multiplicar essa primeira linha pela última coluna. Aí vai ficar menos 6 vezes 3, menos 18. 1 vezes 2, mais 2. Observe uma coisa, que quando a gente multiplica a primeira linha pela primeira coluna, a gente obtém um termo que fica onde? Lá no resultado, a matriz resultado. Na primeira linha e primeira coluna. Quando a gente multiplica a primeira linha pela segunda coluna, o resultado desse produto fica na primeira linha e segunda coluna da matriz resultado. Ao multiplicar a primeira linha pela terceira coluna, a gente vai ficar com um termo aparecendo lá na primeira linha e terceira coluna. Bom, multiplicamos a primeira linha por todas as colunas. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar agora a segunda linha por todas as colunas. Então vamos organizar aqui, para a gente não ter dúvida. Então vamos agora multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. 4 vezes menos 1, menos 4. Vamos multiplicar essa linha pela próxima coluna agora. Ó. 3 vezes 7, 21. 4 vezes menos 4, menos 16. E por fim,
essa linha vezes a última coluna. Vai ficar 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Ok. E para finalizar, vamos multiplicar a terceira linha por todas as colunas. Então vai ficar 8 vezes 4, 32. 0 vezes menos 1, 0. Vamos multiplicar agora essa última linha pela segunda coluna. Vai ficar 8 vezes 7, 56. 0 vezes menos 4, 0. Vamos multiplicar a terceira linha pela terceira coluna. 8 vezes 3, 24. 0 vezes 2, 0. Ok? Assim a gente fecha a nossa matriz. Que, como esperado, ela é de 3 por 3, tá vendo? Ela é uma matriz 3 por 3. Resultado disso, menos 24, menos 1, menos 25, menos 42, menos 4, menos 46, menos 18 mais 2, menos 16, 12 menos 4, 8, 21 menos 16, 5, 9 mais 8, 17, 32 mais 0, 32, 56 mais 0, 56, 24 mais 0, 24. Então tá aqui, ó. Essa matriz é o resultado do produto dessas duas. Ok? É assim que a gente multiplica a matriz. Bom, dentro do estudo de matrizes, a gente pode também abordar aqui o que a gente chama de determinante. O que é o determinante de uma matriz? O determinante de uma matriz é um número associado a uma matriz quadrada, e esse número a gente obtém fazendo determinadas continhas com os números dessas matrizes. Então, primeiramente, vamos ver o que é o determinante de uma matriz de ordem 2. O que é o determinante de uma matriz de ordem 2? Vai ser o número associado a uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, fazendo algumas continhas específicas com esses números que estão na matriz. Então, por exemplo, está aqui a matriz A, 2 por 2. Quem vai ser o determinante de A? Bom, o determinante de A a gente indica assim, ó, det de A. E aí a gente coloca a matriz entre essas barrinhas aqui, ó. Aqui já está na notação de determinante. Agora, como é que a gente faz para calcular o determinante de ordem 2? A gente multiplica esse termo por esse e mantém o sinal. Ó, esse maisinho aqui significa que eu vou manter o sinal. Multiplica esse por esse e inverte o sinal. Ó. Esse menusinho significa que eu vou inverter o sinal. Então vai ficar 3 vezes 7, 21. Mantém o sinal. 5 vezes 2, 10. A gente troca o sinal. Daqui a gente tem então que o determinante dessa matriz A vale 11. Esse número tem muitas aplicações dentro da matemática, da física. Tá bom? Então determinante é uma coisa bem importante. Bom, como é que a gente faz agora para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? Vamos ver? O que é o determinante de uma matriz de ordem 3? É um número associado a uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, fazendo algumas contas bem específicas desses elementos que constituem a matriz. Então, por exemplo, temos essa matriz aqui, ó, de 3 linhas e 3 colunas. Ó. É uma matriz de ordem 3. Então, o determinante dessa matriz a gente vai indicar assim, ó. 1, 2, menos 3, menos 1, 0, 1, 3, 2, menos 4. Como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? Bom, a gente tem várias maneiras de calcular esse determinante. A que eu mais gosto de usar é essa daqui, ó. Eu vou pegar esse 1 que está aqui, ó, e vou trazer ele aqui para baixo. Vou pegar esse menos 3 e vou trazer ele aqui para cima. Vou pegar esse 3 aqui, ó, vou trazer ele aqui para baixo. Vou pegar o menos 4 e vou jogar ele lá para cima. Aí o nosso determinante de A vai ficar assim, ó. Eu vou multiplicar para cá, ó. Multiplicar esses termos aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. E para cá eu vou manter o sinal. Certo? Vou manter o sinal. E depois eu vou multiplicar para cá, ó. Sempre de 3 em 3. E aí, esses aqui a gente vai inverter o sinal. Ok? Então vamos lá. Menos 3 vezes menos 1 vezes 2 vai dar mais 6. 1 vezes 0 vezes menos 4, vou colocar aqui só para constar, 0. 2 vezes 1 vezes 3 dá 6. Agora a gente vai multiplicar para o outro lado e trocar o sinal. Ó. Menos 4 vezes menos 1 vezes 2 vai dar 8. Trocando o sinal, menos 8. 3 vezes 0 vezes menos 3 dá 0. Vamos trocar o sinal aqui só para constar.
2 vezes 1 dá 2, a gente troca o sinal. Ok? Então daqui a gente tem que o nosso determinante dessa matriz A vai ficar ó, 6 mais 6, 12, 12 menos 8, 4, 4 menos 2, 2. Pronto, o determinante deu 2. Ok? Assim como da matriz 2 por 2, esse determinante tem muitas aplicações dentro da matemática e dentro da física, por exemplo. Tá? Bom, outra coisa super importante dentro do estudo de matriz é a matriz inversa. Quem vai ser a matriz inversa? Dado uma matriz A, a inversa dessa matriz A vai ser uma matriz que multiplicada por A resulta na matriz identidade. Então, dado uma matriz A, quando a gente pega essa matriz A e multiplica pela inversa dela, indicada por A menos 1, isso dá o mesmo resultado que pegar a inversa e multiplicar por A, invertendo a ordem. Esse resultado, independente da ordem, vai dar sempre a matriz identidade. Ok? Bom, quais são as condições para que uma matriz ela admita inversa, ela ser inversível? A primeira condição é que a matriz A ela deve ser quadrada. Somente matriz quadrada ela admite inversa. E, além de ser quadrada, o determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero. Então, para uma matriz admitir inversa, ela tem que ter essas duas condições aqui satisfeitas. Ela precisa ser quadrada e o determinante dela tem que ser diferente de zero. Agora, como determinar uma inversa? Então, dada essa matriz A aqui, vamos determinar a inversa dela. Como é que a gente faz isso? Bom, perceba que essa matriz A ela é 2 por 2. Então, a inversa da matriz A também será 2 por 2. Antes da gente calcular a inversa, vamos ver se ela admite inversa, né? Bom, ela é quadrada, primeira condição está ótimo. Agora vamos calcular o determinante dessa matriz para a gente ver se a segunda condição também está tranquila, né? Então, ó, matriz de ordem 2, como é que calcula o determinante? Ó, 3 vezes 4, 12. 11 vezes 1 e troca o sinal. Ó, o determinante deu 1, diferente de zero. O que a gente pode falar? Logo, A é inversível. Invertível, ela admite inversa. Agora, como achar a inversa da matriz A? A gente faz assim, ó. Quem é a inversa da matriz A? A inversa da matriz A é aquela matriz que multiplicada por A resulta na matriz identidade. Então, ok. A nossa matriz A é 3, 11, 1, 4. A nossa matriz inversa que a gente quer achar, ela é 2 por 2, então ela tem os termos A, B, C e D. E o resultado disso é a matriz de identidade, 1, 0, 0, 1. Ok? Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora é multiplicar essas duas matrizes e achar os valores de A, B, C e D, que são os valores, que são os elementos da inversa. Então tá, vamos lá. Vou multiplicar então ó, a primeira linha pela primeira coluna, vai ficar 3A mais 11C. 3A mais 11C. Primeira linha vezes a segunda coluna vai ficar 3B mais 11D. Ok? Agora, segunda linha vezes a primeira coluna vai ficar A mais 4C. A segunda linha vezes a segunda coluna vai ficar B mais 4D. E isso tem que ser igual a 1, 0, 0, 1. Essa matriz aqui é igual a essa matriz aqui. Quando é que duas matrizes são iguais? Quando elas têm os mesmos elementos. Então a gente vai igualar os elementos. Ó, a gente sabe que 3A mais 11C é igual a 1. E a gente sabe também que A mais 4C é igual a 0. Vamos resolver esse sistema. Bom, a maneira legal da gente resolver esse sistema é multiplicar essa equação aqui por menos 3. Então vamos repetir a primeira. Ó. 3A, 11C igual a 1. Multiplica essa toda por menos 3. Ó. Menos 3A, menos 12C igual a 0. Somando essas duas equações, a gente vai cancelar esse com esse. E aqui vai ficar menos C igual a 1. Ou seja, o C é menos 1. Substituindo esse C, por exemplo, na segunda equação aqui, a gente vai ter que A, substituindo menos 1 aqui, ó, menos 4 é igual a 0. Ou seja, o A é 4. Fazendo o mesmo esquema com as outras situações aqui, a gente vai ter que 3B mais 11D é 0. B mais 4D é igual a 1. Ok?
Bom, aí a gente vai resolver o sistema do mesmo jeito. Vamos pegar a segunda equação aqui e vamos multiplicá-la por menos 3. Então, vamos repetir a primeira equação. 3b mais 11d igual a 0. E multiplicando tudo aqui por menos 3. Ó. Menos 3b menos 12d igual a menos 3. Somando essas duas equações, a gente vai cortar aqui e vai ter que menos d é igual a menos 3. Ou seja, o d é 3. Substituindo o d aqui, ó, a gente vai ter b mais, substituir o d aqui, ó, vai ficar 4 vezes 3, 12. Isso é igual a 1. Portanto, o nosso b aqui vai dar menos 11. Portanto, a nossa matriz inversa, ela vai ser quem? Ó, A4, B menos 11, C menos 1 e D 3. Essa seria a nossa matriz inversa. Ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço e valeu demais.